Marcos 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Marcos 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Ou por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Essa história é muito interessante, que Marcos aqui conta, no Evangelho de Mateus também conta essa mesma história, no Evangelho de Lucas também conta essa mesma história. A palavra, para resumir e encurtar aqui, para que a gente possa introduzir a mensagem, ela fala que Jesus, ele chega até a cidade dele ali de Cafarnaum, e ele vai para a sua casa. O que acontece? Muitos milagres Jesus já estava operando, muitos milagres Jesus já estava realizando por onde ele passava. Automaticamente, Jesus estava fazendo o quê? Arrastando multidões desesperadas, multidões aflitas, multidões sedentas, multidões com esperança de serem curadas no seu físico, na sua alma e em toda a sua vida. E essa palavra diz que então eles estão ali diante dessa casa, ou nessa casa, e a multidão então começa a aglomerar nessa casa onde Jesus estava dando seus ensinamentos e estava pregando a palavra de Deus para os homens. E diz no versículo 3 que 4 homens estavam carregando um paralítico até a presença de Jesus. Eu fico tentando imaginar esses 4 homens levando esse paralítico, porque a nossa geração, pelo menos a minha, a gente acostumou a ver paralítico andando de cadeira de roda. Nós talvez nunca vimos um paralítico sendo levado por 4 pessoas no seu cotidiano. O fato é que 4 pessoas, 4 homens, estão ajudando uma pessoa que não tem um nome aqui na Bíblia, mas fala que ele tinha uma paralisia, e eles queriam levar esse homem até a presença de Jesus. Por que eles queriam levar? Porque a fama de Jesus já tinha percorrido todo lugar que ele havia passado, e ele queria ser curado. Primeiro ponto que eu quero que eu e você aprendamos aqui nessa palavra é que muitas vezes nós teremos que levar pessoas até Jesus. Alguém nos levou até Jesus, alguém nos apresentou Jesus, e eu e você devemos ser esses homens e mulheres que apresente Jesus às pessoas. Percebe uma coisa, irmãos? Nós não fomos chamados para converter pessoas.
Vocês entendem isso que eu estou falando? Eu não fui chamado para salvar pessoas. Quem foi chamado para salvar? Quem foi? Jesus. O único que morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus. Então eu e você não temos o poder de salvar as pessoas. Eu e você não temos poder de mudar as pessoas através das nossas palavras. Nós não temos esse poder. Eu sou casado com a Ana há 15 anos e estou com ela há 17 anos. E uma coisa eu percebi, que tanto eu não consigo mudar ela e também ela não consegue mudar a mim. Quem que muda então a nós? Deus que faz essa obra em nossos corações através do Espírito Santo. E nós confundimos muito isso, porque nós queremos que as pessoas entendam aquilo que a gente entende de Cristo, da sua palavra, no tempo nosso, de acordo com a nossa vontade, e muitas vezes nós fazemos igual uma mãe que dá remédio para o seu filho. Como que uma mãe dá remédio para o filho? Eu não tenho filho, mas quando eu vou dar remédio para a Nina, muitas vezes eu pego, quando ela fica recusando, eu faço o quê? Eu abro a boca dela e soco o comprimido na goela dela, porque é para o bem dela, não é? E muita gente faz isso pregando o evangelho. Irmãos, nós estamos errados. Nós não precisamos forçar as coisas. Esses homens aqui, eles auxiliaram o paralítico até chegarem na presença de Cristo. Aprenda isso. Auxilie as pessoas. Fale para as pessoas do amor que Jesus tem por elas. Não force. Pregue a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. E ore para que o Espírito Santo convença a pessoa do seu erro. Não sou eu, não é você que vai convencer. Eu sempre sofri com isso quando eu comecei a pastorear, porque na minha mente, juvenil, eu achava que quem mudava as pessoas era eu com a palavra que eu pregava. Pobre infeliz, a gente fica até doente por causa disso, porque hoje mais maduro eu aprendi que quem faz a obra é Deus, não sou eu. Eu auxilio, eu prego, eu ensino, mas é o Espírito de Deus que vai tocar, é o Espírito de Deus que vai salvar, é Ele quem vai libertar, é Ele que vai transformar as vidas. Mas eu posso fazer a minha parte. Eu influencio. A minha psicóloga falou esses dias para mim, nós não mudamos, mas nós podemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Eu não tenho poder para mudar ninguém, mas eu posso influenciar pessoas para o bem. E talvez é isso que esses homens fizeram. Eles foram usados por Deus para levar o paralítico até Jesus, na esperança que Jesus pudesse curar esse homem dessa doença que ele tinha, que era a paralisia. Agora, o mais interessante dessa história, alguns pontos aqui interessantes, é que eles não acharam lugar no meio da multidão. O que eles fizeram? Eles abriram o telhado daquela casa onde Jesus estava, e eu não sei de que maneira, mas eles conseguiram descer o paralítico no lugar onde Jesus estava. Eu já subi algumas vezes no telhado da igreja com o Theo, né, Theo? O Theo, ele é um dos meus parceiros que sobe no telhado da igreja. E é difícil subir num telhado, não é? Sozinho. Imagine você subir com um paralítico. Sozinho numa escada, a gente já tem dificuldade para pular um lance ou de um muro, alguma coisa assim. Imagine 4 homens levando um paralítico. Agora é interessante falar, para a gente se atentar na dificuldade, no grau de dificuldade, é que uma pessoa que tem paralisia, ela não consegue ajudar com o seu próprio corpo. Eu não sei quem já pegou algum idoso, alguma pessoa que tem paralisia, o peso dela parece que dobra, porque nós não conseguimos levantar, é quase que, entre aspas, é um peso morto. Então a dificuldade é muito grande, e a gente vê que esses homens, eles enfrentam essas dificuldades para que esse paralítico tivesse a oportunidade de se encontrar com Jesus. Irmãos, todas as vezes que eu vou fazer uma viagem missionária, eu lembro disso. Sabe por quê? Porque quando a gente vai levar Jesus para um lugar distante, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A primeira delas, a gente tem que abrir mão do conforto da nossa casa, do nosso lar. Eu não sei você, mas eu não tenho facilidade de usar o banheiro onde eu vou, não tenho facilidade. Tem gente que tem facilidade, mas eu não tenho.
Então a primeira coisa que eu sofro é com isso. Eu estou saindo da minha casa, estou saindo do meu ambiente, e eu vou para um lugar onde as coisas vão ser precárias. A gente já chegou a fazer missão no norte de Minas, onde nós tivemos que tomar banho de chuveirinho. Eu já fiz missão em Manaus e em Belém. Em Belém foi muito interessante, porque eu não queria tomar banho com a água do rio, e todo dia à tarde chovia em Belém. O que eu fazia? Eu fui nos missionários mais experientes, e a gente colocava, perto onde tinha a calha do telhado, a gente colocava alguns baldes vazios. E quando a chuva vinha, fazia o quê? Enchia os baldes. Aí o pastor ia lá, pegava o baldinho, ia no banheiro e tomava banho de balde. Isso durante uma semana inteira. Falar de Jesus, muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu conforto. Falar de Jesus, muitas vezes você vai ter que abrir mão de um descanso, de uma coisa que você tem, para que outra pessoa possa ter a oportunidade de ouvir o Evangelho que muda, transforma, liberta e salva as pessoas. Esses homens aqui tiveram que se esforçar. E eles chegaram ali até a presença de Jesus. Eu falei tudo isso para chegar no ponto principal. Quando eles conseguem levar o paralítico até Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, olhando para o homem, ele fala o quê? Os teus pecados estão perdoados. Esse texto é estranho, na primeira vez que a gente olha para ele. Porque se o homem é paralítico, por que Jesus fala, os teus pecados estão perdoados? Isso é tão estranho que as pessoas que estavam à volta ali, as pessoas que estavam à volta começaram a julgar. Diz a palavra que alguns escribas que estavam ali, estavam murmurando e reclamando no seu coração, dizendo, quem é esse que fala desse modo? Por que ele fala desse modo? É uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? As pessoas à volta não entenderam nada que Jesus estava fazendo, principalmente aqueles que conheciam a lei, que eram os escribas. E eles falaram assim, mas isso é uma blasfêmia. Como que um homem diz, os teus pecados estão perdoados? Eles tiveram a consciência correta, só que foi incorreto porque quem estava falando isso era quem? Era o Filho de Deus, Jesus, que estava determinando essa ordem. E é estranho porque ele não fala, olha, toma o teu leito e anda, de primeiro ponto. Ele fala, os teus pecados estão perdoados. Agora, por que Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, e não fala a primeira, toma o teu leito e anda? Em outros textos, Jesus fala, toma o teu leito e anda. Em alguns textos ele fala, a tua fé te salvou, vai, agora curado. Em alguns textos Jesus põe, a gente vê quando ele faz o lodo lá e coloca nos olhos do cego e a pessoa volta a enxergar. Mas é o único texto no Novo Testamento que Jesus fala, nos 3 evangelhos diz, os teus pecados estão perdoados. Talvez o que Jesus está dizendo a esse homem e as pessoas que estavam ali à sua volta, e para mim e para você, que o mais importante da vida é que os nossos pecados sejam perdoados. Muitos de nós queremos a cura, e não é errado querer a cura. Muitos de nós queremos mudar a situação que nós estamos enfrentando, os problemas que nós estamos enfrentando na vida, e não é errado. Agora, o pior problema que o homem tem é uma palavra chamada pecado. Muitos de nós queremos a cura, mas não queremos entregar a nossa vida para Jesus. Muitos de nós queremos ser libertos, muitos de nós queremos ser restaurados, muitos de nós queremos ser curados fisicamente, muitos de nós queremos ter a nossa vida transformada financeiramente, poucos de nós queremos nos arrepender ou se arrepender dos pecados que nós estamos praticando. Jesus, ele pega a pior coisa que tem dentro do ser humano, chamado a semente do pecado que Adão e Eva adquiriram no paraíso. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que antes a pessoa não ser curada e receber a Jesus, e ter os seus pecados perdoados e receber a vida eterna, do que ela ser curada de uma enfermidade e não receber a vida eterna. Nós precisamos entender essa verdade, irmãos. A teologia da prosperidade fala, não,
Vem para Jesus que Ele vai curar tudo, Ele vai resolver todos os seus problemas. E o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. O Evangelho vai apontar que o pior problema que Jesus resolveu na cruz não foi das nossas enfermidades. Ele resolveu também esse problema, mas o maior problema é o pecado. É o pecado que o ser humano comete contra o Senhor. Jesus olha para esse homem e fala: os teus pecados estão perdoados. As pessoas murmuravam dizendo: quem é esse? Ele está blasfemando. E no versículo 8 fala que Jesus percebe isso, porque dentro do espírito dele estava falando: olha, as pessoas estão reclamando porque você perdoou o pecado. E aí ele diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pensa um pouco sobre isso. Para Jesus, o que é mais fácil? Curar uma pessoa ou perdoar o pecado de uma pessoa? O que é mais fácil? Pensa um pouquinho. O que é mais fácil? Deus restaurar a saúde de uma pessoa ou perdoar o pecado dessa pessoa? É muito simples, irmãos. Para Jesus é muito mais fácil curar uma pessoa de uma enfermidade. Por quê? Porque Jesus, Ele é o Filho de Deus que veio aqui na terra. E fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos curados, nós somos libertos, restaurados e assim por diante. Agora, para perdoar pecado, o que Jesus fez por cada um de nós? O que Ele fez? Se entregou na cruz do Calvário. Parece pequeno, irmãos, isso, mas a Bíblia fala que a agonia de Jesus foi tão grande, quando Ele percebeu que estava se aproximando os dias da sua crucificação, que ao invés de transpirar o suor normal, Ele transpirou sangue. A agonia de Jesus é tão grande que no dia que Ele estava sendo crucificado, Ele fala: Pai, Deus meu, por que o Senhor me abandonou nessa hora? Não pense você que a cruz do Calvário foi um negócio fácil para Jesus passar e suportar para perdoar a mim e a você dos nossos pecados. Não foi. Tinha uma canção antiga que dizia que nós sabemos que foi pago um alto preço, preço de sangue, preço da sua própria vida, que Jesus entregou por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus também morreu para me curar, me restaurar, mas Jesus morreu pelo principal motivo de perdoar o pecado de toda a humanidade. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cura é dos pecados. A doença maior que o ser humano tem não é Covid, não é qualquer outra coisa, câncer, não, a maior doença é o pecado. Nós olhamos para a sociedade e a gente vê que essa doença cada vez aumenta mais. As gerações que estão vindo novas, as gerações antigas, essa doença está no nosso meio, irmãos. E Jesus fala: os teus pecados estão perdoados, porque é mais fácil curar uma enfermidade do que ser entregue na cruz do Calvário para libertar o homem e perdoar do pecado que ele pratica. Eu não quero desanimar você com essa palavra, eu quero que você se anime com essa palavra, porque nós somos salvos em Jesus, e Jesus pode curar as nossas enfermidades. Tanto é verdade isso, que o texto continua, e eu já estou caminhando aqui para o final da mensagem. Ele diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus aqui ele dá uma lição de moral, e ele aponta para o real motivo que ele veio a essa terra. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, agora eu vou curar esse homem. Olha que tremendo, gente. Ele fala assim: não adianta eu provar de outra forma,
A forma que eu uso agora para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecados, vocês que dizem que eu estou blasfemando, vocês que dizem que quem sou eu para fazer isso, a prova é que esse paralítico voltasse a andar. Irmãos, Jesus ele fala isso, ele diz, olha, para que vocês entendam, esse homem agora vai levantar. Ele dá uma ordem a esse homem e diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus mata vários coelhos com uma paulada só, com uma cachadada só, como a gente dizia antigamente. Ele cura esse paralítico, e ele dá o exemplo, e ele mostra, ele aponta dizendo, eu curo essa pessoa para mostrar para vocês que eu também tenho poder para perdoar pecados. No versículo 12 diz, então ele se levantou, e no mesmo instante tomou o teu leito, retirando-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos, darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Uma pessoa que sofre um acidente, quebra qualquer parte aqui das pernas, quebra essa parte daqui de baixo, ou quebra o fêmur, quando ela fica 60 dias, 90 dias sem andar, quando ela volta a andar, ela volta a andar normalmente? Por que ela não volta a andar? Porque os membros estavam praticamente, não vou dizer atrofiados, mas estavam praticamente sem movimento. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez esse homem, eu não sei se ele era de nascença ou se depois ele ficou paralítico enquanto ele foi envelhecendo, ou na juventude. O fato é que o milagre de Jesus é tão poderoso que esse homem sai andando daquela casa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele não faz nada pela metade. Jesus não faz nada meia boca. Jesus sempre faz o melhor para mim e para você. Lembra na multiplicação dos pães e dos peixes? Ele alimenta mais de 5 mil? Mais de 5 mil pessoas. E diz a palavra que ainda sobrou pão e peixe para alimentar depois as pessoas que estavam servindo a ele. Tudo que ele faz é bom, é perfeito, é agradável para mim e para você. Talvez não vai fazer no seu tempo, mas quando ele fizer, ele faz por inteiro, ele não faz pela metade. E nós podemos aqui testemunhar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas. Nessa semana, a gente teve coisas maravilhosas que aconteceram no nosso meio, e eu vou terminar com esses 2 testemunhos. O primeiro deles é do primo do Pedro, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, 18 anos de idade. Às 11 horas da manhã ele teve uma convulsão e bateu a cabeça, não sei se na sarjeta ou na própria calçada. O fato é que ele foi desacordado para o hospital, chegou no pronto atendimento, já foi direto para a UTI e ficou entubado durante o período inteiro, das 11 horas da manhã até, se eu não me engano, 7, 8 horas da noite. E no mesmo instante, várias igrejas, várias pessoas começaram a orar, interceder pela vida do Gustavo, primo do Pedro. No final do dia, comecinho da noite, nós recebemos a notícia de que nada aconteceu na cabeça dele, e que ele não teve assim, nada mesmo, nenhum trauma, e que ele já estava totalmente curado e restaurado, sem respiração mecânica, sem nada. Deus operou um milagre na vida dele. O netinho também da Ana Paula e do Rodrigo, o Miguel, do Nani, da Silvana, que nasceu com probleminha, né? No coração, estava com batimento fraco, e nós começamos a orar e interceder pela vida do Miguel, já recém-nascido, passando por lutas, e nós começamos a orar, e ontem à tarde, né, Ana? O Miguel já teve alta do hospital, e já está com o Rafa e Yasmin na sua casa. O que Deus faz é bom, é perfeito e agradável para mim e para você. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que, assim como Jesus curou esse paralítico, as pessoas falavam assim, jamais vimos coisa assim. Deus pode fazer isso também com cada um de nós.
O nosso Deus, Ele tem poder para restaurar casamentos. O nosso Deus tem poder para restaurar famílias. O nosso Deus tem poder para abrir portas de emprego. O nosso Deus tem poder para suprir as nossas necessidades. O nosso Deus tem poder para curar as nossas enfermidades. Mas a primeira coisa que Ele quer é que eu e você sejamos perdoados dos nossos pecados. O primeiro ponto é esse. E depois coisas extraordinárias Deus fará por mim e por você. É certo que Deus salva também curando pessoas, mas que possamos entender que a cura são presentes que Deus dá a cada um de nós. Mas o maior presente foi que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele derramou a sua vida por mim e por você. E nessa noite Jesus está aqui presente. Ele quer te abençoar. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar a sua saúde. Ele quer colocar a mão sobre você e enviar a cura e a restauração do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, eu gostaria que você lembrasse das lutas que você está passando e que você colocasse isso diante do Senhor. Eu não sei qual é o seu problema. O desse homem era uma paralisia. E quando ele se encontrou com Cristo, Jesus não só curou a paralisia dele, como também perdoou os seus pecados. Que possamos nos aproximar de Jesus essa noite, através das nossas orações. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Creia nessa verdade. Nada é impossível. Nada é impossível para Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Cremos em Ti, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Será que você pode dizer isso? Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso de um milagre do Senhor essa noite.
Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Queremos orar pelos irmãos que estão em casa nos acompanhando. A Maura pede oração pela Julieta, que foi diagnosticada com Covid. Ela é cuidadora dela. Queremos orar também pela Manu, pela vida do Adriano, da Adriane, pela vizinha dela, Janete, por toda a igreja. O Dimas também quer pedir aqui oração pela dona Mercedes, pelo Alexandre, o Raul, Gabriel, Osvaldo, Valdir, Walter, Marcos, Max, pelos empresários e pela vida dele. A Janete pede oração pela recuperação na perna dela e para que ela não precise fazer cirurgia, e pela família dela também, pelos amigos. A Mariana também pede oração pela vida da mãe dela, que Deus possa, que seja o sustento dela e pelo trabalho dela. A Má também pede oração pelos jovens da nossa igreja, para que eles possam estar mais conectados com Deus. A dona Rosa pede oração para todos os enfermos. A Esther pede oração pela Camila, pela saúde. O Wellington pede oração pela família e salvação dos colegas de trabalho. E o Everton pede oração por toda a família e também pelos enfermos. Vamos orar ao Senhor, de acordo com essa palavra aqui que nós acabamos de pregar. Jesus tem poder para curar, irmãos. Jesus tem poder para perdoar pecados. E o mesmo Jesus, esse texto que eu preguei, Ele está presente hoje aqui entre nós essa noite. Senhor Jesus, é diante de Ti que nós apresentamos agora todos os nossos pedidos. Se porventura alguém ouviu essa mensagem e quer se entregar para Ti essa noite, recebe essa vida, recebe essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse adolescente, essa criança, que talvez está cansado, que talvez está com a vida sobrecarregada, com enfermidades físicas, mentais, emocionais. Que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor restaure essa vida, e principalmente que o Senhor perdoe os pecados de cada um de nós. Nessa noite nós apresentamos esses pedidos de oração que estão aqui no chat do YouTube da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, abençoe as pessoas que estão enfermas. Jesus, nós cremos que o Senhor tem poder para curar os enfermos. Uma palavra do Senhor pode mudar a nossa vida. Uma palavra que o Senhor envia pode mudar a nossa história. Aonde a morte pode haver vida, aonde a enfermidade possa haver um milagre, Senhor Jesus. Nós cremos no poder do nome do Senhor Jesus e profetizamos nessa noite cura, libertação, restauração. Profetizamos salvação entre nós, Pai, e que os nossos pedidos sejam respondidos pela misericórdia, pela graça e pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Alcance os que estão em casa, alcance os que estão aqui na igreja, alcance os que estão perdidos também, Pai. Jovens, adolescentes, adultos que estão afastados, traz de volta, Senhor. Usa as nossas vidas como instrumentos do Senhor na pregação da Tua palavra e no resgate também dessas vidas que estão afastadas e perdidas, Senhor. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você puder estar aqui amanhã, então, vigília, sábado, domingo, nós teremos um final de semana cheio de atividades e nós queremos convidar você a participar conosco, tá bom? Vá em paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.